Olá pessoal, deu um pequeno probleminha aqui na live, na transmissão, mas agora creio que está tudo ok. Para quem não me conhece, eu sou o Ramon, tarólogo, professor de tarô e baralho cigano. Meu papel e o propósito aqui é tornar você um cartomante com 100% de excelência. Desde que você esteja começando absoluto zero, ou de repente até para você que já joga e deseja empoderar o seu baralho. Tava dando falha aqui na transmissão, mas agora tudo ok. Você está chegando agora, deixe seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo para estar ajudando aí na divulgação. Olha lá, a Luciana, né? Lúcia, boa noite. Joana, boa noite. Só vamos compartilhar a live. Tata, boa noite. Olha lá, Ana, boa noite. Olá, Lu, boa noite. Vamos entrando, então, vamos interagir. Naval, boa noite. Pessoal, não estou respondendo esse tipo de pergunta, tá, Lúcia? A live aqui, a finalidade seria outra. Olá, Rayane, boa noite, Rayane. Olá, Val, boa noite. Lúcia, boa noite. Então vamos falar hoje, né, dando um passant, falando um pouco de algum significado das cartas em uma determinada função da vida. Ou seja, lá vai ser apenas de 1 hora, né? Para não ficar um tema muito cansativo, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, né? Olá, Ana, obrigado pelo carinho. Olá, a Tata, boa noite, Tata. Enfim, pessoal, vamos dar início aqui à live, né? Vamos iniciar aqui, né? Então, peço a vocês que compartilhem, deixem seu joinha, né? E vamos, então, interagindo, participando. Aqui a carta de número 11, a carta do chicote, é uma carta um tanto assim forte quando ela se sai em uma jogada de baralho cigano. Olha lá, Denise, boa noite, Denise. A carta do chicote ela é um tanto forte quando ela sai em uma jogada. Olha lá, Rafaela. Pessoal, eu vou ir falando aqui da carta, depois eu vou cumprimentando em vocês, tá bom? Para não perder o foco. Lembrando que o título da live tá aí de que se trata, né? Não estou respondendo perguntas de amor, nada disso. A finalidade da live aqui é outra, mas enfim. Então a carta do chicote ela é uma carta um tanto forte quando ela sai dentro de uma jogada, tá? Vamos usar um exemplo. Quando ela sai para um tema relacionado à espiritualidade, essa carta é um grande indício, né, de magia feita ali nos caminhos da pessoa. Então, é um grande indicativo de magia. Deixa eu só arrumar esse ângulo aqui, ó. Pessoal, eu acredito que algumas pessoas não estão lendo aí o título da live, né? Enfim, eu já expliquei, acho que tá explicado. Mas a carta do chicote, ela vai falar muito disso, né? De uma ação relacionada à magia, conflitos espirituais. Muitas vezes pode. Eu vou. Olha lá, Rayane, o significado dessa carta no lado financeiro, eu vou falar ainda, viu, Rayane? Eu vou dar uma passagem, já que você falou, vou citar aqui. Nas finanças, o chicote, ele pode indicar, muitas vezes, problemas com a justiça.
Ou briga por dinheiro, muitas vezes briga por herança. Tá? A carta do chicote ela pode representar N coisas. Olha lá, Ana Paula, boa noite. Mas uma das coisas que ela pode, de fato, indicar dentro do campo financeiro, igual você citou, até mesmo trabalho, ela pode sim indicar questões judiciais, tá? Ou briga, disputa no trabalho. Muitas vezes, quando ela sai em questões financeiras, orienta que a pessoa tem que ser muito precavida, muito prudente e até mesmo muito cautelosa, se tratando de finanças. Vale lembrar e ressaltar que ela tem aqui o valete de paus. O valete de paus traz uma situação tanto volátil para essa carta, ou seja, de buscar novos horizontes. Então a carta do chicote também vai incorporar esses significados. Olha lá, o Marcos, boa noite. Então a carta de chicote também vai incorporar esses significados quando ela sai em uma tiragem. Quando envolve um campo de comunicação, ela vai falar de brigas, de conflitos, de discussões. Andréia, boa noite. Então, quando envolve o campo da comunicação, é falar de briga. No amor, pode representar conflitos, brigas, muitas vezes divórcios, ou até mesmo química sexual, dependendo do contexto. Olha lá, Verônica, boa noite. Pessoal, vamos chegando, né? E a gente vai interagindo aqui, tá? Na live. Vou dar um passeio em algumas cartas, né? De um modo geral. Fazer a live hoje de um modo um pouco diferente, igual que a carta dos ratos. Olha lá, Júlio César, boa noite. Olha lá, Filomênia, meu anjo, saudades, boa noite. Pois é, Filomena, eu acredito que se você não. Eu acredito do horário, né? Não tá dando pra você acompanhar as lives. Essa semana eu vou fazer bastante live, né? Creio que eu vou fazer mais umas 2 lives. Olha lá, Nela Carvalho, boa noite. Mas voltando aqui, o tema a carta dos ratos, né? Ela, dentro de uma ótica espiritual, pode apresentar vampirização energética. A pessoa está sendo sugada energeticamente, pode ser por pessoas, a vampirização energética, de um modo geral. Eu vou explicar melhor esse termo, né? Vampirização energética pode ser uma pessoa que está sugando a sua energia. Ou seja, uma pessoa sanguessuga, né? Vamos dizer assim. Pessoal, peço a vocês compartilhem a live, tá? Curte aí para estar ajudando na divulgação. Mas a carta dos ratos também ela pode apresentar maus espíritos próximo à pessoa, né? De alguma forma a aura dela tá fraca, né? A aura não tá bacana. Lá, Ana Paula Rodrigues, boa noite. Outra coisa que vale ressaltar, o chicote aqui, ele tem o 7 de paus, né? O 7 de bastão. Não está aqui à toa. O 7 de paus, ou até mesmo o 7 de bastão, vai trazer um indicativo muito forte de competição, de conflitos, de ataques espirituais. E o 7 paus nos indica também um momento ali onde podemos indicar um traidor num grupo, seja num grupo de trabalho, seja num grupo espiritual. Olha lá, a Gleice, boa noite. A Esté, boa noite. Esté, a live não se trata de responder perguntas, tá? Fala da carta aqui como um todo, tá? Olha lá, a Elaine, né? Elaine, muito bem-vinda, boa noite. Mas voltando aqui para a carta, lá, Neuza, boa noite. A carta dos ratos na saúde, ela pode apresentar um grande estresse, depressão, perda de vitalidade, pode apresentar virose, tá? Algum tipo de vírus, do qual a pessoa pode estar suscetível a pegar, né? Baixa imunidade. Então ela vai representar N coisas, tá? Dentro desse contexto aí também, saúde. No amor, ela pode representar muitas vezes uma relação que está desgastada, ou seja, aquele relacionamento saturado, aquele relacionamento um tanto cansativo, que está de alguma forma fadado ao fracasso.
Olha lá, a Elaine, eu acredito que ela está perguntando a carta do rato no financeiro, eu creio que é isso, né? A carta dos ratos no financeiro, né? Não é uma carta boa, perda de dinheiro. Essa perda de dinheiro pode ser aplicada de várias formas dentro da carta dos ratos. Ou seja, pode ser que a pessoa pode vir a ser passada para trás, pode ser que a pessoa pode ter algum prejuízo financeiro, de um modo geral. Ela tem que tomar cuidado com furto, roubos, principalmente quando essa carta sai dentro de um contexto familiar, né, ou da residência, tem que tomar cuidado nesse ponto. Olha lá, Maria, né, presente na live aqui, boa noite. Eu não lembro, mas né, Maria, no nome, não foi isso Maria, mas parece que é mãe, não lembro, mãe Cleusa, não lembro o nome. Olha lá, Neia Carvalho. No amor, né, Carvalho, o rato ele vai falar muito de desgaste, tá? De uma relação que está saturada, que está desgastada, mas que se as partes lutarem, né, que não é fácil que o sete de paus, né, lutarem por essa relação, a saída também é possível. Ela nasci boa noite. Vamos então para mais uma carta, a carta da âncora. A âncora no amor, muitas vezes, ela vai representar uma relação que se encontra, podemos dizer, estável, lembrando que estabilidade, entre aspas, não existe, né, em partes. Tudo aquilo que é estável está na zona de conforto. Ou seja, um relacionamento muitas vezes que está acomodado, um relacionamento muitas vezes que caiu na rotina. E quando cai na rotina, o relacionamento vai tender mais para uma amizade. Ou seja, vai perder aquela química, aquele elan charmoso do início. E vale ressaltar que a carta do navio aqui, em alguns decks, é o 10 de espadas, aqui seria o 9. Aí traz uma preocupação no relacionamento. Não, Valdira, não se trata, o assunto aqui não seria esse, tá? Aqui eu tô falando das cartas no sentido assim do significado, e não tirando dúvidas, no sentido assim de responder perguntas de amor, não, não. Não é a finalidade. Dentro das finanças aqui, a carta da âncora, ela pressagia a estabilidade também, não certo. É aquela situação, podemos dizer assim, que não vai para frente nem para trás, que se encontra estável. Quando eu digo estável, não quer dizer que a pessoa está bem financeiramente, mas vai falar muitas vezes que a pessoa, a vida financeira muitas vezes não está andando, porque a âncora é algo fixo, tá? É algo fixo. A âncora ela sustenta o navio, né? Quando o navio está parado em seu porto. Então é algo fixo, é algo que não vai de alguma forma trazer grandes movimentos, tá? É algo que está de alguma forma atolado, né? Algo que está patinando ali. Olha lá, é a Elaine, né? Elaine Batista Saúde. Então, a âncora na saúde, ela nos traz muito assim uma ideia também de tem vários fatos, mas uma coisa que é oriunda de qualquer tipo de problema de saúde que a âncora vem trazer, quando se fala de saúde, é a questão do sedentarismo, da pessoa não praticar exercício físico, não fazer nenhum tipo de atividade física, etc. Isso, de alguma forma, pode trazer um prejuízo para a saúde. Então, a âncora, dentro dos termos da saúde, ela vai trazer esse lado, tá? Ela vai trazer esse viés. Mas a âncora, ela é uma carta, assim, que ela de alguma forma, ela é boa, por um lado, assim, de trazer firmeza para as coisas. Um exemplo, tal situação na minha vida vai se firmar, vai ancorar. Sim, de fato, vai. Mas, dependendo da situação, a âncora também ela pode apresentar algo que está precisando mudar, algo que está precisando de movimento na nossa vida.
Então, nem sempre essa carta vai representar algo tão positivo como é dito por aí, nem sempre. Outra carta, né, a carta da Lua, de um modo geral, a Lua é uma carta um tanto, podemos dizer, ao mesmo tempo que é simples, ela é um tanto complexa de ser interpretada. Por que eu digo isso? A Lua é o reflexo do Sol, ela não tem luz própria. É como você se olhar no espelho. Na verdade, é o seu reflexo e não você. A Lua, ela fala-nos dos nossos medos, das nossas angústias. A Lua está muito relacionado ao nosso lado de inspiração, está muito relacionada à poesia, está muito relacionada aos poetas, está muito relacionada às mucosas, está muito relacionada à nossa infância, está muito relacionada à maternidade, está relacionada ao útero, está relacionada. A Lua também aponta para flechas de romantismo, muitas vezes, mas também com bases ilusórias. Porque a Lua não se tem assim uma certeza, né? A Lua é escura, no sentido assim, a noite é escura, não é clara como a luz do dia. Olha lá, a Vânia, boa noite. Então a Lua ela vai trazer esse viés, essa essa coisa oculta. Muitas vezes a Lua vai trazer inimigos ocultos, coisas que muitas vezes estão sendo ocultadas a nós. Então a Lua, de fato, ela vai trazer isso, né? Vai trazer muitas vezes uma situação vexatória. Olha lá, Vânia, boa noite. Pessoal, curte aí a live, tá? Compartilha para estar ajudando aí na divulgação, tá bom? Então a Lua, ela representa a nossa alma, né? Muitas vezes é o arcano do subconsciente, dentro de uma ótica sinestésica, né? Sensitiva. A Lua é a prata. A Lua, ela representa cheiro de água podre também. Quando você vai fazer? Então, Raquel, eu não pretendo fazer live de tiragem de carta, mas só de aulas mesmo, entendeu? É o que eu aconselho assim, ó, ao invés da pessoa ficar nas lives para tirar carta, o papel é que a pessoa aprender para ela mesma, entendeu? E de alguma forma ela pode ser beneficiada por isso e até mesmo, se ela quiser como um hobby, trabalhar, né, atender pessoas e ter uma renda extra por isso, ou levar isso como profissão. Então, o que eu aconselho a pessoa é ela mesma aprender e tirar essa ideia de dom, né, que é uma das coisas que acaba atrapalhando a pessoa, né, a aprender, a se limitar. Eu sempre falo isso em alguns vídeos meus. Mas enfim, voltando aqui para a live, né? A gente falando aqui da carta da Lua. Olha lá. Keila, boa noite, axé, Keila. A Lua, ela rege as marés, né? Rege o nosso lado emocional também. Rege as colheitas, plantação. Então a Lua, ela, né, tem as suas fases. Na mitologia grega, Hécate. Na mitologia egípcia, né? A deusa Ísis. Então, o arcano da lua, igual eu disse, né? Além dele ser um tanto complexo, ele é simples também, tem a sua simplicidade, né? Valdecíria, boa noite. Aí vai depender, né? Dentro de uma vida amorosa, um exemplo, a lua. Ela pode apresentar um clima romântico, muitas vezes, né? Um clima fantasioso, romântico, entre aspas. Mas pode apresentar uma situação também de briga, de ilusão, ou até mesmo de forças ocultas atrapalhando a relação, de fofoca, de intriga.
Muitas vezes pode apresentar uma situação amorosa que é angustiante. E outra, a Lua, ela tem aqui, né, o 8 de copas, não está aqui à toa. O 8 de copas, leitura interna, é a carta do desleixo. Sim, do desleixo. Muitas vezes a vida amorosa que pode ficar desleixada, ir para um estado de indiferença, onde ambas as partes. O contrário do amor, se fala que é o ódio, mas não, é indiferença, tá? É como se a outra pessoa não existisse mais, né? Então a lua também no leitura interna ela vai trazer isso, tá? O 8 de copas é a carta do desleixo, a carta da indiferença, é aquela carta que a pessoa quer abandonar, né, uma a outra. Então vai trazer esse viés aí também, tá? Então por isso que eu falo que ao mesmo tempo que é um arcano simples, ele pode se tornar, não que é complexo, mas quanto mais a pessoa conhecer sobre a carta, mais rica será a leitura dela, mais assertiva, né? Uma resposta mais acertada ela terá dentro das suas leituras. E o símbolo é um infinito, né? A pessoa está sempre agregando novas informações dentro da sua. É tipo assim, uma pessoa que quer evoluir dentro das suas tiragens, né? Ela então vai estar sempre em constante evolução, buscando conhecimento. E quando a pessoa aprende com quem sabe, ela erra menos. Igual outra carta. Uma carta que eu gosto de usar muito como exemplo didático, né? A carta da estrela. A estrela, se for observar, olhamos uma estrela do céu, é algo muito distante de nós. Então a carta da estrela, ela nos fala muito disso, de algo que vai acontecer, mas pode demorar um tempo. Mas muitas vezes também ela nos fala da espiritualidade olhando por nós. A estrela vai se tratar muito disso. Pessoal, peço a vocês compartilhem a live, tá? Curte para estar gerando divulgação. Então a estrela vai falar da espiritualidade olhando por nós. Dentro de uma ótica sinestésica, sensitiva, a estrela ela vai nos falar de fé, de esperança, né? Muitas vezes ela causa ansiedade de esperar pelas coisas. Um pouco diferente da lua, que vai trazer uma certa angústia, né? Um certo medo. Já a estrela vai trazer uma certa fé que as coisas acontecem, que as coisas aconteçam. E até mesmo um lance assim de ansiedade, né? Porque muitas vezes temos fé nas coisas e aquilo acaba não acontecendo. Isso de alguma forma gera uma certa ansiedade, gera uma certa incerteza pela vitória e a dúvida, né, das coisas. Só que ao mesmo tempo a estrela, como um todo, se diz que todo homem, toda mulher é uma estrela. Todos nós temos uma estrela no céu, né? Temos uma essência celeste. Então a estrela vai nos falar muito disso. Tá? Vai falar de coisas planetárias, a própria astrologia, coisas celestes. Então a estrela vai trazer esse lado. A estrela muitas vezes é como anda, vai falar muitas vezes como anda ali a espiritualidade da pessoa de um modo geral. A estrela vai falar muito disso. Se a espiritualidade anda bem, se não anda, quais cartas estão conversando ali com a estrela, vai dizer muito isso. Né? Vai contar a história ali que está dizendo. A estrela também vai falar do mundo dos sonhos, né? Aqui o 6 de copas, né? Vai falar muito dessa ideia de nostalgia também, de boas lembranças do passado, muitas vezes saudade da terra natal. A estrela na saúde ela vai apontar para problemas como sinusite, rinite, problemas de pele, alergia muitas vezes. Olha lá, Valdecira, boa noite. Quero ver o comentário de vocês aqui, pessoal. Vocês não estão interagindo aí, estão entendendo a live, como que tá indo? Vão mandando aí que eu vou dar continuidade aqui.
Mas a estrela, então, na saúde, ela vai representar isso, né? No trabalho, pode ser aquele trabalho que pode vir a ser no futuro, pode dar certo, mas é algo que às vezes pode demorar. E muitas vezes que a pessoa, para a vida dela dar certo profissionalmente, ela tem que trabalhar a própria espiritualidade. Ela tem que trabalhar a espiritualidade dela. Ah, no amor, né? A estrela vai falar muitas vezes de união kármica, união formada do plano astral, pode apresentar que aquele casal tem uma forte ligação espiritual, ela pode trazer esse lado também de alma gêmea, na estrela. Não, vou descer, eu não estou respondendo esse tipo de pergunta, não. A live é outra finalidade. Não sei se você observou o título, né, da live. Outra carta aqui bastante pitoresca, né, polêmica, até mesmo excêntrica, que é a carta da serpente, né, muito, podemos dizer, mal vista, né, hoje em dia. Muitos vão associar a serpente só à inveja, coisa ruim. Nem sempre vai ser assim. Cada símbolo, cada arquétipo é bem rico em simbologia. A serpente, até a antiguidade, era tida como um símbolo de sabedoria pelos antigos egípcios. Ainda representa isso, né? Como símbolo de sabedoria para os gregos, né? O caduceu de Hermes, que representa o caduceu do mago, mas hoje em dia é o símbolo da medicina, né? Duas serpentes, né? Uma entrelaçada na outra, representa o símbolo da medicina. Então, a serpente, ela também está ligada a um viés de cura, tá? A serpente está relacionada à cura também. E também está relacionada ao despertar espiritual, dependendo do contexto. Por quê? Porque a serpente representa Kundalini, ou Kundalini, que representa a serpente enrolada, que fica no chakra Muladhara, né, que é o despertar da consciência, né, a nossa iluminação, a energia dos chakras subindo. Então a serpente não pode observar ela só por esse lado de inveja, né? Muitas vezes pode ser, mas nem sempre vai representar isso, tá? Nem sempre. Porque a serpente, ela pode apresentar encantamentos, magnetismo, sensualidade, né? Então, a serpente vai apresentar várias facetas, né? Dentro de uma tiragem de cartas. Então, isso também vale a pena ser muito bem observado. Aqui é a carta dos pássaros, né? Uma carta que vai se tratar muito da liberdade como um todo, né? A carta dos pássaros vai falar muito desse viés de liberdade, né? Os pássaros também, para quem não sabe, no Corão, eles, para quem não sabe o que é o Corão, né, é oriundo do profeta Maomé. Olha lá, Ana chegando agora, boa noite. Então, os pássaros podem apresentar ligações com seres angelicais, espirituais, olhando pelo um viés espiritual. Porque os pássaros representam mensageiro dos deuses, né? Na antiguidade apresentava isso. Então, esse símbolo também de mensageiro dos deuses, dos pássaros, é imortalizado. Ou seja, é um símbolo que continua vivo ainda, é válido para o nosso tempo contemporâneo. Olha lá, Flávia, boa noite. E os pássaros, né, tem aquela ideia muito da liberdade, né? Os pássaros também voam, né?
Eles têm essa capacidade, né? A grande maioria dos pássaros, né? Tem essa capacidade. Outra carta aqui, né? A carta da torre. A torre ela vai apontar para um período assim mais contemplativo, um período, podemos dizer assim, meditativo. É aquele período onde temos que olhar as coisas mais de cima. Né? Muitas vezes é aquela situação na nossa vida que tá complicada, tudo tá dando errado, mas muitas vezes a melhor opção é esperar a tempestade passar. Ou seja, é dar um tempo, né? Até deixar a maré baixar para começar a agir. Mas a torre, de modo geral, ela vem trazer esse lado, né? Esse lado de contemplação, esse lado de isolamento, de observar as coisas mais de cima. É um lado, assim, de se retirar das coisas, né? É um lado do qual traz muita reflexão, né, na vida da pessoa de um modo geral. Traz muita reflexão. Igual um exemplo, no profissional, né, pode muitas vezes representar crescimento profissional ou até mesmo uma ausência das atividades profissionais, dependendo do contexto, né, de como essa carta ser observada dentro de uma tiragem, né, ou até mesmo da forma que ela vai estar alinhada com outras cartas, né, dentro de uma jogada. Outra carta aqui, né, a carta do urso, né, a carta de número 15, né, uma carta que vai falar muito assim de garra, uma carta que vai falar muito de possessão, de liderança. É uma carta que vai trazer também um lado assim muito de agressividade, um lado maternal, um lado de ciúme. A carta do urso também vai falar muito do xamanismo, muitas vezes, tá? Ela traz muito esse lado, tá? A carta do urso, ela vem trazer esse lado xamânico, esse lado ancestral. A carta do urso também tem algo interessante que o 10 de paus, aqui na leitura interna da carta, o 10 de paus vai falar muito de uma situação na nossa vida da qual estamos sobrecarregados. Sim, estamos sobrecarregados de responsabilidades. Muitas vezes essas responsabilidades estão relacionadas ao excesso de trabalho, ao excesso de tarefas familiares, o excesso, né? É uma carta também que vai falar uma carta de estresse, né? Por ter essa leitura interna do 10 de paus. É muitas vezes uma responsabilidade espiritual, né? Um karma ali a ser cumprido, e aquele karma muitas vezes não está sendo cumprido. Representa uma carta que vai falar muito de magia também, né? De ataques espirituais, dependendo do contexto. É uma carta que representa um fardo, né? Um fardo, podemos dizer assim, pesado. E vai falar também de uma certa opressão, a situação da qual a pessoa está sendo oprimida. Ou muitas vezes pode tomar pela força da violência, muitas vezes, né? Pelo lado assim, agressivo. Então a carta do urso ela vai trazer esse lado, tá? Apresentando aqui na astrologia Saturno em peixes, né? O 10 de paus aqui na carta do urso. Isso vai nos falar muito, Saturno em peixes, não Saturno em Sagitário, vai trazer muito aquela ideia da seguinte forma, porque Sagitário
é um signo muito volátil, um signo que visa novos horizontes, é um signo que vai falar da filosofia, vai nos falar dos estudos superiores, né? Um lado assim, mais religioso, dogmático. E o Saturno, ele é o grande maléfico da astrologia, é aquele que impõe limites. Então, Saturno em Sagitário aqui nessa carta, né, no leitor interno, vai trazer uma certa limitação dos horizontes da pessoa. Pode ser muitas vezes um dever muito rigoroso, do qual ela tem que cumprir dentro da espiritualidade ou dentro dos seus afazeres, né? Vai limitar assim, os horizontes da pessoa, mas porém o Saturno é o grande mestre, ele é aquele que ensina através da sabedoria. Então a pessoa vai galgar, vai chegar onde ela almeja, mas com demora, né? Com obstáculo. Olá, Washington, boa noite. Outra carta também, deixa eu ver aqui, a Juliana Souza, né? Ele está nos ensinando sobre o significado. Obrigado, Ana. Igual outra carta também, a carta do navio, né? Muitas vezes é associada a viagens, etc. Mas ela pode apresentar viagens espaciais, pode apresentar nave, pode apresentar avião, pode ser um tráfego aéreo. Não necessariamente que vai representar algo simplesmente terreno. Não. Ela pode apresentar aviões, nave. Então ela pode apresentar voos também, viagens, né, nesse sentido. Mas o navio, né, ele nos traz aquela ideia de uma travessia, de algo que de alguma forma vai demorar para acontecer, né? De algo que está pressagiando assim uma certa demora. Pode apresentar viagem astral, projeção da consciência, emancipação da alma, quando se trata de uma ótica espiritual. Né? Dentro do xamanismo fala muito do voo da águia, né? Então o navio ele vai trazer esse lado também. Né? E lembrando que o mar é algo muito próspero, né? Lá vamos ver, como sempre, suas lives, as, não entendi. Como sempre, suas lives, alicerçadas com muita sabedoria nos ensinamentos de cada peculiaridade e de cada carta. Obrigado. Então, o mar, né? Onde também habita o navio, né? Onde o navio muitas vezes é habitado. O mar, ele nos traz um lado, assim, também muito de profundidade. Porque podemos ver na atualidade. Se conhece muito sobre o espaço e muito pouco sobre o mar. Então, o mar é um grande mistério. Se diz que é do mar que se originou a vida. Né? A vida começou no mar. E o mar traz grandes mistérios. Né? Dando um exemplo, uma passã. Dentro de um culto mais tradicional dos orixás, né? Um culto nigeriano do Ifá, o mar é de Olokun, ou seja, é o deus dos oceanos, que é pai de Adje e de Iemanjá. Né? Olokun é o deus dos grandes oceanos, né? O deus dos mistérios marítimos. Tem também, na mitologia grega, podemos observar Poseidon, né? Um dos deuses dos mares. Também tem Netuno, né? Dentro da mitologia grega, que representa os mares. Então, o mar ele é cercado de mistérios, né? Tem lá a Fossa das Marianas, né? Mais de 10 quilômetros de profundidade, né? Foram encontrados peixes que parecem ser
como se fosse outro planeta, né? Muito diferente dos outros peixes, mais a superfície da água. Então o mar é um grande mistério a ser desvendado. Então o navio, ele vai trazer também esse lado de mistério. Não precisa ir muito longe indo ali para a mitologia egípcia, né? Que os egípcios, quando eram mumificados, né, passava pelo rio também, né, a travessia da alma. Eu não lembro agora, não sei se era o mar de Osíris ou o mar de Ísis, eu não vou lembrar. Mas o navio ele representa a vida após morte, né, uma travessia que tem que ser feita. Né? No Egito Antigo se acreditava que a alma, né, quando ela procurava seu destino na eternidade, né, ela tinha que passar pela noite, né, e amanhecer o dia que era o sol, né, para encontrar o caminho do paraíso da imortalidade. Então o navio também vai trazer esses mistérios, né, dentro da Umbanda, para quem já é de uma ótica mais umbandista, né, o culto afro-brasileiro, né, pode apresentar os orixás, né, pode apresentar Iemanjá, na verdade, né, pode sim apresentar, dependendo do contexto, pode ser de fato observado dessa forma. Igual outra carta aqui também, a carta das nuvens, né? A carta das nuvens, ela vai muitas vezes nos falar de um clima, podemos dizer, tempestuoso na nossa vida, uma ação de crise que nos encontramos, um clima nublado, aquele momento da vida onde tudo está incerto, onde tudo existe dúvida. De repente, aquele relacionamento que não vai bem, um clima hostil dentro das finanças, né? As finanças não andam bem, os orçamentos, né? O trabalho também não está numa situação boa, ou até mesmo positiva. Mas as nuvens, né? Também é associada aos céus. As nuvens, ela vai trazer também esse lado celeste, né? Esse lado, podemos dizer, divino, ou até mesmo divinal, está relacionado também aos anjos, né? E dentro de uma ótica umbandista pode representar o Ayá, tá? Inhaçã, pode sim representar, né? Que é a mãe dos 9 planos espirituais, né? A abreviação da palavra Oyá é Oyá Messaurum, a mãe dos 9 planos espirituais. Mas então as nuvens, ela vai se falar disso, né? De um clima muitas vezes tempestuoso. Mas vale ressaltar que as nuvens têm aqui o rei de paus, né? Na leitura interna. Isso mostra o quê? Que independente de existir um clima tempestuoso, um clima desconfortante, se a pessoa vê aquela crise, aquele momento de incertezas da vida, né, aquele clima nublado, se ela vê aquilo com bons olhos, ela pode ver aquilo como oportunidade, né, e aprender com aquilo. Porque a diferença de um perdedor e do vencedor é porque o, o perdedor, ele desiste no primeiro embate. Ele está sempre reclamando. Ele vai ver aquela situação de crise instalada, aquela dificuldade, e vai ver que aquilo na vida dele vai se instalar, não vai dar certo, né? Vai estar sempre relacionado ao pessimismo, aquilo nunca vai passar, né? Vai ser sempre vítima dos problemas. E já o vencedor, né, igual como no Rei de Paus, ele vai ver que ele precisa despertar o guerreiro interior dele para vencer aquelas adversidades. E ele vai ver que após as tempestades, o sol vai nascer. Então, aquelas dificuldades vão ser como aprendizado para ele, porque o que ocorre, né? Se a pessoa
se tudo dá certo para ela, não vai aprender nada. Então as dificuldades são parte do curso da vida, né? Por trás de toda dificuldade existe uma oportunidade. Então é interessante também olhar com esses olhos, tá? Outra carta, né? A carta de número 18 aqui, né? Dando uma passando, né? Uma introdução a ela. A carta do cão, ela nos traz assim um lado de empatia. O que é empatia? Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Sim, é uma carta que vai se tratar muito das amizades, de um modo geral, mas ao mesmo tempo que ela trata das amizades, né, de um modo geral, ela vai tratar também das inimizades, dependendo do contexto. Né? Dentro dos relacionamentos, pode ser aquele relacionamento que tem ali cumplicidade, um relacionamento, podemos dizer, positivo, né? Um clima entre ambas as partes, podemos dizer, amigável. Né? Então, vai relacionar uma série de coisas, né? A carta do cão. Lembrando que ela tem o 10 de paus, né? Na leitura interna. É a carta da saciedade, da completude. Onde a pessoa vem se sentir completa, né? Outra carta que também é a carta da árvore, né? A carta da árvore tem aquela metáfora bíblia, né? Que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, isso se aplica aqui. Também é da mesma forma. Então, a árvore sai numa determinada situação na vida da pessoa. É interessante orientar a pessoa ver o que a pessoa está plantando ali, né, dentro do jogo, dentro daquela ação da vida dela. Porque é pelos frutos que vai conhecer a pessoa. Então, exemplo, se ela está plantando também laranja, ela vai colher melancia. Então, a escolha é livre, né, mas a colheita é obrigatória. Então, é interessante incorporar esses significados para a carta da árvore, para, de alguma forma, enriquecer a leitura, né? A árvore também vai trazer aquela ideia muito assim de conhecimento, né? De sabedoria, mas sempre aquela história, né? De colheita. A árvore vai estar muito relacionada a esse ponto, tá? De colheita, né? Agora, se a colheita é boa ou ruim, aí já é outros 500, né? Aí vai depender de uma série de coisas. Aí tem que ser analisado com bastante critério. A árvore também é uma carta que vai indicar muito também, muitas vezes, a saúde, né? A saúde da pessoa. Como que anda a saúde? Né? Como que aquela pessoa está cuidando ali da saúde? E, e outra coisa, né? A árvore tem as suas raízes, né? Então, para a pessoa prosperar de alguma forma, as raízes dela têm que estar firmes. Essas raízes podem ser as bases familiares, vai envolver uma série de coisas. Olha lá, Ana, assisti os primeiros 30 minutos da live, mais tarde deixa postada, gravada. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar assim. Eu não sei se você, Ana, tem meu canal do YouTube, né? Talvez sim, talvez não. Se você não tiver, eu posso deixar depois na descrição aí do vídeo, ou até mesmo nos comentários, para você passar a me seguir lá, que lá os vídeos estão mais organizados, né? Para quem quiser ver, fica melhor de que ver no Face, né? Lá os vídeos ficam melhor para se ver. Meu canal é Escola Holística Sol do Oriente, mas depois eu vou deixar o link aí nos comentários.
Não sei se você me segue lá no canal. Mas então a árvore vai falar disso, né? Temos que cultivar nossas raízes, né? Muitas vezes essas raízes podem ser as bases familiares, né? As bases espirituais. Então a árvore vai trazer essa, né? Essa ideia. Beleza, não vou deixar assim. Eu tô aqui dando a introdução, né? Ainda não falei de todas as cartas, né? Não vou fazer um vídeo muito longo, né? Também para não ficar muito cansativo, né? No máximo de 1 hora. Está quase dando esse tempo, né? Acredito que mais uns 5 minutinhos. Outra carta que também é a carta dos livros, né? A carta do conhecimento. Exemplo, quando um conhecimento é adquirido, mas um véu da ignorância é retirado. Então, o conhecimento ele nos salva da ignorância. O que é ignorância? Ignorância simplesmente é muitas vezes a pessoa não ter ali aquele conhecimento de determinada situação. Seria isso, né? Nada mais, nada menos do que o que representa o termo ignorância. Mas, de um modo geral, o livro vai tratar dessa ideia de sabedoria, de conhecimento, muitas vezes de segredos. O livro ele vai trazer muito essa ideia também de segredos, de sabedoria, né? Fala do conhecimento, ele nos fala muitas vezes de. Pode ser um conhecimento espiritual, mas os livros, de modo geral, eles também podem representar dentro de um jogado. Eu digo livros ou livro, né? Porque tem algumas cartas que tem um livro e outras cartas têm os livros. Ele pode apresentar muitas vezes problemas com papéis, com documentação. Pode ser relacionados à justiça, pode ser relacionado a várias coisas, tá? Mas então o livro tem essa pegada aí de conhecimento. Outra carta, né, a chave, né, carta de número 33 do baralho cigano, né? É uma carta que, né, ela traz aquele sim, né, que a chave está na mão da pessoa ou nas mãos, mas a pessoa tem que ver se é a chave certa. Então, muitas vezes é aquele, se realmente é aquele conhecimento mesmo que ela precisa. Porque muitas vezes estamos transbordando de conhecimento, mas são conhecimentos inúteis. Ou seja, quando eu digo inútil, é no sentido de não aplicado, né? Porque se for um conhecimento que não pode ser aplicado, não serve para nada, né? É um conhecimento que não pode ser utilizado, não pode ser usufruído de alguma forma, é um conhecimento praticamente em vão. Mas a chave, né, ela vai falar muito dessa ideia de trancar e de abrir portas, né? Ela tem esse lado, porque uma chave, ela pode trancar ao mesmo tempo um cadeado, ao mesmo tempo pode abrir, ao mesmo tempo com a porta, né? Ela pode abrir, pode fechar. Então a carta vai falar muito disso, né? De abertura de portais. Ela é uma carta que vai tratar muito do nosso livre-arbítrio também, tá? A chave ela vai trazer esse lado, né? Pode deixar, não vou deixar assim para você estar acompanhando lá o canal. Igual outra carta, né? Que é a montanha, né? É uma carta que vai trazer para a nossa vida grandes desafios, né? É uma carta que vai trazer muitas vezes para a nossa vida.
que devemos esforçar para vencer os obstáculos, né? Desempenhar ali aqueles obstáculos, porque, exemplo, tudo na vida tem o seu desafio, né? Se a pessoa desistir, ela não vai conseguir. Então, os obstáculos, eles vêm de alguma forma para nos testar, né? E aqui logo acima, né, a montanha ela tem ó, o 8 aqui de paus, né, que é a leitura interna, vai falar muito de uma situação espiritual, né? É, aqueles insights que temos, né, da espiritualidade. Isso quer dizer o quê? Que a espiritualidade está olhando por nós, né? Pelos desafios que estamos passando. Mas lembrando que no pico das montanhas é também a morada dos deuses, né? Isso muito tido na mitologia grega, né? Então, escalar a montanha é algo desafiador, mas tem a sua compensação, né? Lembrando também, né, a montanha, se for observar, né, ela está relacionada a vários arquétipos, né, de várias coisas. Não vendo assim, tem um lado desafio, o desafio, mas pode ser visto como enxergar novos horizontes, dependendo do contexto. Muitas vezes ela vai trazer questões judiciais também, dependendo do contexto. Outra carta, né? Eu não falei dela em nenhuma live ainda, né? A carta do jardim, né? Ou da praça, né? Aquela história, né? Devemos cuidar nosso jardim interior para que as borboletas sempre voltem, né? Sempre voltem. Mas o jardim vai falar do cotidiano na nossa vida, né? De como a nossa vida está sendo movimentada, né? Qual hora que a nossa vida está precisando de mais movimento, dependendo do contexto. Então, o navio vai trazer essa série de coisas, né? Navio não, o jardim ou a carta da praça, né? Alguns decks de baralho está jardim, outros está praça, né? Então, é algo a ser observado, mas um significado como o outro é bem válido, tá? Ela pode apresentar encontros, né? Pode apresentar como a pessoa se relaciona com a sociedade de um modo geral. Outra carta, né? A carta dos peixes, né? Os peixes, eles vão trazer para nós, assim, um sentido de profundidade, muitas vezes que devemos aprofundar em uma determinada situação da nossa vida. Muitas vezes que devemos mergulhar naquilo mais a fundo, não devemos ser superficiais em determinada situação da vida. Muitas vezes o que está ali representando. Pode apresentar sorte, sim, é uma carta boa, mas dependendo do contexto também pode apresentar má sorte, né? Perdas financeiras. Então, vale a pena isso ser observado, tá? Dentro de um modo geral. Mas os peixes, assim, ele tem esse lado, sim, de abundância, né? Esse lado afortunado, podemos dizer assim. Está relacionado, sim, ao progresso, né? É uma carta bastante próxima. A próxima carta aqui é a carta do Cavaleiro, né? Uma carta também que vai nos trazer um olhar de novos horizontes, de novas buscas. É uma carta que vai nos falar muitas vezes que devemos pegar as rédeas da nossa vida, né, e assumir o controle das coisas, ou seja, não deixar que outras pessoas assumam o controle da nossa vida. Essa carta fala assim que estamos no controle, devemos de fato ser, ser protagonista da nossa vida. Ou seja, devemos assumir as rédeas, né? As responsabilidades. Quem está no controle da nossa vida somos nós.
Não devemos responsabilizar terceiros, né, pelas nossas responsabilidades. Então o Cavaleiro vai falar muito disso, né, de novos horizontes, de novas buscas, né, de novos caminhos a serem trilhados. Pessoal, então, compartilha a live, tá? A live está quase encerrando aqui. Outra carta, né? A carta da raposa. É uma carta que vai se falar muito de uma ideia de estratégia. A raposa tem muito esse lado estrategista, esse lado de muito tato, muita cautela, muito cuidado do que está lidando. A raposa é a famosa carta dos Dom Juan, dos Dons Juan, né? Quando se trata de um tema amoroso, né? A raposa é um animal astuto, né? Na antiga China está relacionada à feitiçaria. A raposa muitas vezes é engano também, dependendo do contexto, né? Devemos tomar cuidado no que estamos lidando na nossa vida, seja no amor, seja no trabalho. É uma situação que devemos ficar atentos, né? Devemos ver por uma perspectiva um tanto mais racional, mais lógica, mais analítica, mais crítica e não tanto assim romântica. Mas a raposa tem o seu lado bom. Muitas vezes, em uma determinada situação, ela pode representar que devemos assumir aquela postura, né? Devemos dominar aquela situação, no sentido que ela nos mostra que temos o domínio daquela situação para sair daquela situação, desde que sejamos estrategistas, desde que sejamos ladinos. Porque a vida é um jogo, né? E ganha quem sabe jogar. Muitas vezes temos que incorporar o arquétipo da raposa, né? A raposa é um ótimo vendedor, tá? Uma vendedora, né? A pessoa que tem lábia, que sabe articular bem as palavras. Então é isso, pessoal. Hoje dando uma passada em algumas cartas, né? Eu vou trazer outra live nesse sentido também, bem provável dentro dessa semana. Eu agradeço a todos pela participação e vejo vocês na próxima live. Obrigado aí pela audiência e até a próxima.